Café? Você viu a polêmica envolvendo o Expedition 33? Pois é, né? Meu nome é Israel Moreira e eu falo sobre marketing aplicado ao mundo nerd. E hoje eu vou falar pra vocês sobre uma polêmica que aconteceu no finalzinho do ano passado, mas que eu ainda acho interessante trazer por alguns pontos. Vamos lá? Your exercise. Feel for the rain. Em dezembro de 2025 estava ocorrendo essa que era a maior premiação de jogos indies do ano. E esse jogo, chamado Clair Obscur Expedition 33, eu não sei se exatamente nessa ordem, porque o título é muito grande e não é um jogo que eu joguei, mas enfim. Esse jogo ele tava concorrendo e ele era um forte candidato a várias categorias, até porque alguns dias antes tinha acontecido uma outra premiação, que era o TGA, que era conhecido como o Oscar dos jogos, e esse jogo em si, ele basicamente gabaritou quase que todas as premiações do TGA. Então a expectativa para o Indie Game Awards era que ele fizesse o mesmo, né? Só que o que aconteceu foi que esse jogo foi desclassificado das premiações por suposto uso de IA generativa. Só essa frase em si já gerou uma polêmica muito grande. Mas o que aconteceu antes de falar o porquê da polêmica? Basicamente, durante o desenvolvimento de um jogo, é normal que as empresas, pelo menos atualmente, façam rascunhos utilizando IA nos seus desenvolvimentos. O que isso significa? Enquanto você não contratou um artista específico para fazer o design em 3D ou até mesmo em 2D do que você quer que seja feito, você consegue pedir para uma IA gerar aquilo e posteriormente você contrata o artista para fazer essa parte. O que aconteceu é que existe um asset de um jornal, pelo que eu entendi, que foi feito por uma IA e que posteriormente deveria ser substituído por uma arte feita por um artista. Só que o que aconteceu foi que a Sandfall Interactive, que é a empresa responsável por esse jogo, acabou esquecendo de remover esse asset. Tinham outros assets, mas esses outros assets eles acabaram sendo removidos e substituídos por assets feitos por artistas de verdade, mas esse em específico, e esse único em específico, se manteve lá. E ele é um asset que é um detalhezinho, não é uma coisa que impacta diretamente no jogo. Não é uma coisa que você vai perceber normalmente, inclusive. Então, só quem realmente for extremamente detalhista. E aí já entra a primeira polêmica. Você desclassificou o jogo de todas as suas categorias por causa de um detalhezinho. Que eu entendo a polêmica, eu entendo você tá utilizando IA e tudo bem, é questionável. Mas o que a empresa em si falou para justificar suas ações também é compreensível. Eles deixaram claro que sim, foi utilizado durante o desenvolvimento do jogo, mas que posteriormente seria substituído por artes feitas por artistas de verdade. E isso é válido, faz sentido, porque a gente tá falando de rascunho, a gente não tá falando do produto final. A única questão, o único erro da empresa em si foi que eles esqueceram de substituir no final aquele asset em específico, sendo que todos os outros assets tinham sido sim substituídos. E agora vamos para a parte da polêmica. Como é que isso se aplica ao marketing em si? Bom, vamos lá. Basicamente, a empresa que eu falei agora, que é Sandfall Interactive, que é a empresa responsável por esse jogo, ela tem um público que é um público bastante nichado e é um público muito preocupado com o... Ele é um público muito preocupado com a qualidade dos produtos que ele consome. Normalmente quem joga jogos indies são pessoas mais preocupadas com qualidade, seja qualidade narrativa, gameplay, inovação no geral. E esse jogo ele foi vendido como algo grande, sabe? Então, eu não sei dizer se era algo inovador, mas era algo que foi dito por várias pessoas que era muito bom. Não à toa ele ganhou vários prêmios em outras premiações, né? O que pega é que o público-alvo dessa empresa era justamente essas pessoas que têm um cuidado muito maior quanto ao que vão escolher para jogar. E isso vai bater lá no final com uma outra coisa que vai fazer sentido com toda essa polêmica. Mas o fato de você ter um público muito específico e muito nichado que é extremamente preocupado com a qualidade dos seus jogos e com o tratamento humano da coisa toda, faz com que uma polêmicazinha daqui mal interpretada ou mal colocada possa gerar um resultado muito negativo. A sorte dessa empresa, na minha humilde opinião, é que o público deles era tão nichado que eles foram atrás da informação verdadeira. Porque o que aconteceu foi que a premiação em si só desclassificou e falou
justificando que foi por uso de IA generativa. Se fosse qualquer outro público que consumisse produtos de outras empresas, normalmente eles só aceitariam e não iriam pesquisar a fundo e não descobririam que foi por conta de um assetzinho besta que esqueceram de substituir. Mas o público dessa empresa é um público que busca se informar. Então, eles não fizeram um cancelamento em massa, digamos assim. Mas isso porque o público soube interpretar e pesquisar. Porque se não fosse o caso, aí a gente teria um problema de branding muito grande. E aqui entra uma outra polêmica. Isso reflete nas vendas? Bom, não existe um consenso sobre isso. Eu sou estudante de publicidade e propaganda e eu já vi alguns professores afirmar que existe propaganda negativa e outros professores falarem que existe propaganda, seja ela negativa ou não, mas que todas dão visibilidade. O que eu acho, e vendo esse caso em si, é que existe propaganda. Eu não acho que exista propaganda negativa em si. Isso trouxe mais visibilidade para a empresa que estava crescendo, jogando ela nos holofotes de quem gosta de polêmica, fez a empresa ficar mais conhecida. Mas, pelos gráficos, e não são gráficos oficiais, porque a empresa não soltou gráficos de venda, já deixando bem claro, isso não teve impacto nas vendas. Teve um impacto no branding da empresa. Uma empresa que se vende como uma empresa focada em jogos que buscam narrativas com qualidade e jogabilidade com qualidade também. Isso teve um certo impacto, sim, mas a partir do momento, novamente falando, que o público foi a fundo pesquisar sobre isso, se reverteu. Então o público continuou. Poderia ter dado merda? Poderia ter dado merda. Mas o público em si é um público inteligente o suficiente para saber interpretar uma informação direito. E aí pegou mal para quem? Pra premiação, que desclassificou o jogo por besteira. Vamos colocar assim, né? Eu posso falar que foi besteira. Para finalizar, existe um conceito dentro do marketing, mais especificamente no livro Marketing 3.0 do Kotler. Sim, eu estou pagando de conceitual e citando um livro que na realidade eu nunca nem li, mas eu pesquisei a respeito. Segundo o Kotler, no Marketing 3.0, as pessoas, a partir de um determinado momento, passam a consumir os seus produtos se baseando muito nas suas ideologias. Sejam políticas, sejam sociais, mas elas passam a consumir coisas que vão a favor dos seus pensamentos. Isso, ao meu ver, se dá muito de um reflexo de que as pessoas tinham, a partir de um determinado momento, um poder monetário maior, e por ter um poder monetário maior, elas podem escolher coisas que vão a favor das suas ideologias, dos seus pensamentos políticos, etc, etc, etc. Quando você tem um produto que fala abertamente sobre qualidade, sobre questões de tratamento humano, e você também tem uma polêmica no seu nome que fala justamente o oposto, pode dar muita merda. E é aí que entra o marketing em si. Então é por isso que eu falo que essa ação toda feita pelo Indie Game Awards poderia ter ferrado com o branding da empresa. E eu honestamente não vi nenhuma ação de marketing deles para reverter isso, mas eu acho que isso aconteceu por conta do próprio marketing orgânico que as pessoas, que os jogadores fizeram em cima disso, né? Não somente eles, mas os streamers, os youtubers falando a respeito do assunto. Então não foi algo necessário. Diferente das Havaianas. E agora eu vou citar esse exemplo bem por cima porque aconteceu algo relacionado a isso. Um cancelamento um pouco maior, mas mais ou menos na mesma época. O que aconteceu sobre as Havaianas, você já deve saber, e eu só vou dar a minha opinião, é que, cara, nesse caso em específico, você tem um público que não sabe interpretar uma informação, diferente do público de Clair Obscur. A galera que era o público-alvo das Havaianas não soube interpretar uma mensagem em uma propaganda. E aí eu vou dizer pra você, então isso seria o erro do consumidor? Em partes, porque é trabalho do marqueteiro, é trabalho do publicitário, do comunicador entender o seu público e entender até onde ele é capaz de interpretar uma mensagem. Estou chamando o público das Havaianas de burro? Não, mas as Havaianas abrangem um público muito amplo. Então a mensagem precisa ser compreendida por todos, senão acontece o que aconteceu. Muitas pessoas acharam que a mensagem envolvendo Havaianas, sobre começar com os dois pés, envolvia um viés muito político, e qualquer estudo básico sobre marketing vai dizer pra você que a sua empresa não pode estar relacionada a nenhum movimento político. Se não acontece o que aconteceu. Eu acredito que foi falta de estudo, faltou um certo cuidado durante essa campanha, porque a Fernanda Torres, que é a pessoa presente nessa peça publicitária, ela é uma pessoa que
fala sobre política social, digamos assim. Ela recentemente fez um filme que também bate bastante nessa tecla, então essa mensagem pode ser interpretada como uma mensagem subliminar, principalmente quando você fala sobre não começar com o pé direito, mas sim com os dois pés. Então, o seu público pode ser burro? Sim, ele pode ser burro, mas é o seu dever saber disso. Eu não acho que o público em si seja... Não. Eu acho que sim, muitas pessoas que passaram na frente das lojas das Havaianas pulando com o pé direito precisam ser estudadas. Mas esse não é o ponto. O ponto é, o resumo todo desse vídeo, e puta que pariu, esse vídeo deve ter ficado muito longo, é que você precisa entender o seu público antes de fazer uma ação. E você precisa fazer uma ação muitas vezes. Ou às vezes não. Enfim, é isso. Gente, eu tô mudando um pouquinho os assuntos abordados nos meus vídeos, porque eu quero começar a falar um pouco mais sobre coisas que eu gosto, além de cultura nerd. E eu estudo muito marketing, eu estudo muito publicidade. E isso se encaixa bastante. Eu vi nessa oportunidade algo pra ser comentado no monitor. E eu acho que é interessante, e os próximos vídeos também vão ser mais relacionados a isso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.